Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu quero mostrar para vocês como é que se faz molde e costura de bermuda. Eu adaptei o meu para ser curto e com barra italiana, mas com esse molde você consegue fazer bermudas mais compridas. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Para começar a nossa modelagem, vamos esquadrar uma linha horizontal e uma linha vertical. Vou fazer tracejada nesse momento, que são só linhas de apoio. Na linha horizontal, eu irei marcar 1/4 do meu quadril mais meio centímetro. E vou esquadrar também uma linha vertical. Vou esticar um pouco mais essa linha até atingir o comprimento da minha cintura até o meu joelho. Então, eu vou marcar o comprimento da cintura até o joelho. E vou esquadrar. É importante que você use a medida da cintura até o joelho para servir de molde base. Se depois você quiser ela mais curta, aí você encurta na hora de adaptar o modelo. Então, essa linha que eu esquadrei, vou esticá-la um pouquinho mais, que vai ser a linha da minha barra. Vou marcar agora de cima para baixo a altura do meu gancho. Lembrando que a altura de gancho a gente mede sentada num banquinho duro, da cintura até o assento. E vou esticar essa linha esquadrada, passando da minha primeira linha que eu esquadrei. Agora, eu vou medir 20 centímetros de cima para baixo, que será a minha linha de altura de quadril. E esquadro uma linha de apoio. Na parte de cima, da esquerda para a direita, vou marcar 2,5 centímetros. Na linha de cima também, a partir do início, eu vou marcar 1/4 da minha cintura mais 5 centímetros. E esse ponto eu vou ligar na minha linha de quadril. Vou medir da linha de cima até a linha do gancho, achar a metade e descontar 1 centímetro e marcar. Essa marcação eu vou ligar naquele ponto de 2,5 centímetros e eu estico um pouco mais a linha para cima. Esse pedaço que eu estiquei, ele tem 1,5 centímetros. Agora eu consigo ligar desenhando o formato da minha cintura. O gancho será dessa linha vertical para fora, então meça entre uma linha vertical e outra, ache a metade e use essa medida para fazer a marcação da pontinha do gancho. Com a ponta do esquadro em 45 graus, apoie na linha do gancho e trace uma linha na diagonal. Nessa linha você marque 5 centímetros. Ligue esses pontos para fazer o desenho do gancho. Faça tracejado, porque ainda não será o desenho definitivo. Ache a metade das duas linhas verticais e esquadre para ser a sua linha de fio. Vou esquadrar para baixo e vou prolongar um pouco para cima. Da linha de fio para a sua direita, você irá marcar 1/4 da circunferência do joelho mais meio centímetro. E já dá para ligar na linha do gancho e na linha de quadril, formando a lateral da bermuda. Desenhe também a linha de barra. Agora, da linha de fio para a sua esquerda, você irá marcar 1/4 da circunferência do joelho mais 3 centímetros. Complete a linha de barra e faça o desenho do entrepernas, que é ligar a linha de barra na pontinha do gancho. Também vou fazer tracejado porque não é o desenho definitivo. Na linha de cintura, ache a metade. Apoie o esquadro na linha da cintura e esquadre uma linha vertical. Nessa linha, você irá marcar
1,5 cm para um lado e outro 1,5 cm para o outro. Isso será a pence. De comprimento, ela terá 11 centímetros. Faça o desenho da pence. Vamos guardar e fazer o molde da parte da frente. Em outro papel, vou esquadrar também uma linha na horizontal e uma linha vertical. A linha vertical eu vou esticar até o comprimento da cintura até o meu joelho. Na linha de cima, da esquerda para a direita, eu irei marcar 1/4 do meu quadril mais meio centímetro. Vou esquadrar uma linha vertical para baixo. Na linha que eu já marquei o comprimento da cintura até o joelho, vou esquadrar uma linha para minha barra. Vou medir de cima para baixo a altura do meu gancho. E vou esquadrar uma linha de apoio, ultrapassando a outra linha vertical que já está desenhada. De cima para baixo, vou marcar 20 centímetros para a altura do meu quadril. Também vou esquadrar uma linha de apoio, só que dessa vez ela pode parar naquela linha vertical que está do lado oposto. De cima para baixo, na linha vertical da direita, vou descer meio centímetro. E da direita para a esquerda, vou marcar 1/4 da minha cintura mais 4,5 cm. Vou ligar para fazer o desenho dessa cintura. Depois eu ligo a ponta da cintura na altura de quadril. Meça entre as duas linhas verticais, divida por 4 e marque dessa linha vertical da direita para fora. Usando o esquadro com 45 graus, apoie nessa linha de altura de gancho e desenhe uma diagonal. Nessa diagonal, marque 2,5 cm. Faça o desenho do gancho ligando a linha de quadril nesse ponto de 2,5 e na pontinha do gancho. E complete o desenho do meio da frente da peça. Meça da pontinha do gancho até a linha lateral, acha metade. Essa linha você irá esquadrar para cima até chegar na cintura. E complete para baixo até chegar na linha de barra. Naquela linha na cintura, marque 1 centímetro para cada lado para formar uma pence e 9 centímetros de profundidade. Desenhe o formato da pence. Meça agora 5 centímetros da lateral da pence para sua esquerda e esquadre uma linha vertical para baixo. Essa será a nossa segunda pence, que também terá 9 centímetros de profundidade e 1 centímetro para cada lado de largura. Desenhe essa segunda pence. Da linha do fio para a sua esquerda, você irá marcar 1/4 da circunferência do joelho menos meio centímetro e desenhe a barra. E da linha do fio para a sua direita, você irá marcar 1/4 da circunferência do joelho menos meio centímetro. Complete o desenho da barra. Desenhe o entrepernas ligando a ponta do gancho na ponta da barra e desenhe a lateral ligando a altura do quadril no gancho e do gancho na barra. Meça o entrepernas da frente.
pegue o seu molde das costas e transfira essa medida da barra em direção ao gancho. Perceba que ela acaba antes de atingir o desenho que a gente já tinha pré-feito, né, pré-desenhado. Então, agora sim eu tenho a entrepernas definitiva. Ela irá terminar naquela marcação de medida de entrepernas que eu tirei da frente. E agora eu consigo completar o desenho do meu gancho das costas. O que temos aqui, então, é uma base para bermuda que vai até o joelho e que ela tá ajustada. Então, ela não é folgadinha, ela é bem na medida. Você vai usar essa base para adaptar para fazer modelos diferentes. Então, colocar cos, enfim, fazer mais curtinha. Eu vou colocar cos, então eu vou pegar meu molde das costas, quero um cos que tenha 9 centímetros de largura, eu quero um cos bem largo. Então, eu vou desenhar aí o formato do meu cos. Lembrando que é uma bermuda que ela é bem alta, ela é na medida da cintura. Então, eu desenhei meu cos. Então, dali para baixo vai ter a bermuda. A parte de cima será o meu cos. Vou querer nessa bermuda também um bolso. E esse bolso eu quero passando pontinha da minha pence. Então, eu tirei o cos, mas ainda sobrou pence na parte do bumbum, né? Do traseiro das costas. Vou desenhar aí o tamanho do bolso que eu quiser. Então, eu fiz o meu um 14 por 14 e fiz ele em formato quadrado. Então, eu fiz ele paralelo ao meu cos, um pouco abaixo, pegando bem na pontinha da pence e desenhei aí o formato do bolso que eu quis. Você pode mexer, fazer bolso embutido, você pode fazer bolso chanfrado. Então, eu tenho neste ponto aí a minha bermuda com o cos bem largo. Outra coisa que eu vou fazer é desenhar esse cos com essa mesma largura no molde da frente. Então, se eu determinei que meu cos vai ter 9 centímetros na parte das costas, na frente também vai ter. Então, eu vou desenhar o meu cos aqui na parte da frente. Com cos desenhado, vou desenhar o bolso faca. Então, na linha de cos, eu vou desenhar 3,5 de largura por 14 de comprimento. E vou desenhar uma linha na diagonal, que será a boca do bolso faca. De comprimento, eu vou usar a própria linha de gancho. Então, confira aí se sua mão encaixa aí dentro. E qualquer coisa você ajusta para mais profundo ou menos profundo. Do cos para baixo, vou marcar um zíper de 10 centímetros. Fiz um pique. Essa medida vai ser importante para nós desenharmos os acabamentos do zíper. Então, eu vou fazer uma vista simples e uma vista dupla. Na vista simples, eu vou fazer ela com 5 centímetros de largura por 11 centímetros de comprimento. Então, lembra, meu zíper era com 10, então eu vou fazer a vista com 11. Vou fechar um retângulo. E essa vista, a vista simples, será a que vai determinar aquele pesponto em formato de J que tem na frente dos shorts. Então, eu vou arredondar um cantinho. Para a vista dupla, eu vou fazer um retângulo que também tem 11 centímetros de comprimento, só que de largura ele terá 10 centímetros. Não preciso arredondar os cantinhos, posso deixar ele como está. Então, esse maior vai ser a vista dupla, que eu vou cortar uma vez só no tecido. E o mais estreito, a vista simples, que eu vou cortar uma vez só. Vou aproveitar e já fazer o molde do passante. Então, eu vou ter um passante feito com 4 centímetros de largura por 32 de comprimento. E vou fechar o retângulo. Esse passante eu vou cortar 2 vezes, assim eu terei passante suficiente para toda a volta da minha cintura. Do jeito que está, você tem um molde completo para uma bermuda que está na cintura, com cos largo e chega até o joelho, com bolso faca. Eu vou querer ela mais curta, então vou encurtar a quantidade que eu queira para minha bermuda. Então, se eu quiser encurtar, é só
diminuindo o comprimento de baixo para cima. Fiz isso nas costas e fiz na frente. Do jeito que está, ela vai ficar justa. Eu quero ela larga, então eu vou prolongar a linha da barra até a lateral e aproveitar aquela linha da lateral reta para completar a lateral do meu shortinho. Para ela não ficar justo no entrepernas, eu também vou esticar a minha linha de barra pelo menos uns 3 centímetros e redesenho o entrepernas até o gancho. Então, para deixar ela mais larguinha, vou fazer a mesma medida na parte da frente e redesenhar a entrepernas da frente. Para o molde de corte é só carretilhar. Comecei pelo bolso, carretilhei, coloquei margem de 1,5 cm no entorno e na boca do bolso eu coloquei ela com 4 centímetros. Em outro papel eu faço uma cópia sem margens de costura, que será o gabarito que vai ajudar para passar. Vou carretilhar a minha bermudinha, então carretilho o entorno, lembrando que a minha é a mais curta, e não esqueça dos furos e da pence. Margem de 1 centímetro no entorno, faço os furos e as pences, e embaixo eu quero barra italiana, então eu fiz com 12 centímetros. Para o cos, eu vou copiar com o desenho da pence, mas eu não coloquei margem de costura ainda, ele não é o meu molde de corte, ele é só minha referência. Vou deixar de lado, depois eu vou utilizar novamente. Para frente, eu vou começar com o bolso faca, então eu vou pegar um papel dobrado, posicionar na linha do fio, aí sim carretilhar o fundo do bolso, a lateral, a parte de cima, a diagonal. Então, em cima, margem de costura de 1 centímetro, em toda a volta também. E também margem naquela abertura na diagonal. Depois de cortar, retiro o excesso que tá num dos cantinhos. Então, ó, fechado fica assim. Aberto, um lado vai ter o chanfro. Vou carretilhar agora a própria bermuda na parte da frente. Lembrando que ela tem a diagonal, ela não tem mais esse cantinho aqui que é o espelho do bolso. E não esqueça do pique, então margem de 1 centímetro no entorno, o pique e margem de 12, que é igual à margem que eu deixei nas costas. Vou também copiar o meu cos com as minhas pences como uma forma de referência, mas ainda não é o meu molde de corte, vou usar eles depois. As vistas e o passante já estão com margem de costura, então é só recortar. Para o molde de corte dos cos, eu vou pegar uma folha de papel, vou começar com o das costas. Então, esse que tem uma pence é o das costas, o que tem 2 pences é o da frente. Vou pegar o das costas, a ideia é copiar ele com a pence fechada e eu quero o cos das costas inteiro, sem costura no centro. Então, eu vou dobrar o meu papel. Vou apoiar o centro do cos na dobra desse papel com a pence fechada. Então, eu fecho aqui a minha pence e copio o entorno. Depois de copiado, eu coloco margem de 1 centímetro em toda a volta e recorto. Vai ficar dessa forma, ó. Ele já tá com margens, aberto fica desse jeito, e eu vou cortar 2 vezes no tecido. O molde da frente, eu vou ter 2, então eu vou pegar um papel, dobrar as pences e fazer a cópia do contorno desse molde. Eu vou fazer isso 2 vezes, porque eu tenho um cos mais comprido e um cos mais curto para frente, porque um vai por cima da vista dupla e o outro não. Então, fiz a cópia, coloco margem de 1 centímetro em toda a volta quando eu estiver fazendo o mais curto. O cos mais comprido, deixe o centro com 5 centímetros. Então, você vai ter as costas, o cos das costas, o bolso, o gabarito do bolso, a frente, o bolso faca
o cos mais comprido, o cos mais curto, a vista dupla, a vista simples e o passante. Na costura, vamos começar preparando a barra da boca do bolso. Faça com 2 viras. Depois de feita, posicione o seu gabarito alinhado com a borda da boca do bolso e dobre o restante do tecido por cima do papel e passe ferro. Então, com ele todo passado e vincado, vou guardar para usar depois, na hora que eu estiver fazendo o traseiro. O passante, eu dobrei as bordas com 1 centímetro e dobrei novamente. E vou passar uma costura na beirada e uma outra costura na outra beirada. Então, vou ter 2 costuras, vai ficar assim. A vista dupla, eu vou dobrar lá ao meio e fechar com uma costura reta a ponta de baixo. Depois de fechado, é só desvirar. Ajuste bem o cantinho. A vista simples, eu vou passar um zigue-zague na parte arredondada. Vou pegar o meu bolso faca e fechar com costura francesa a parte de baixo, o fundo do meu bolso. Então, costurei pelo direito, desviro, ajusta bem os cantinhos e costuro novamente o fundo desse bolso. Então, minha costura vai ficar embutida com costura francesa. Ficou desta forma. Vou guardar para usar depois. Não preciso fechar a lateral, só o fundo. Vou pegar o meu molde, né, minha peça das costas e vou fechar as pences. Com as pences fechadas e o meu bolso já vincado, é só posicionar o bolso no lugar, utilizando aquelas marquinhas de furo para posicionar a boca desse bolso e passar a costura no entorno para prender esse bolso. Com os bolsos de trás feitos, vamos para o bolso faca da frente. Pegue a frente, o bolso que já foi preparado, a parte da linha diagonal, você vai encaixar o direito sobre o direito da frente e passar uma costura. Vou prender esses dois, depois de preso, vou jogar meu bolso para o lado de trás, né? Vou virar meu bolso para trás, passar uma costura de pesponto. Com a costura feita, é só ajeitar as laterais e a parte de cima, para ele ficar posicionado direitinho aqui as bordas. E eu vou passar uma costura em cima e aqui na lateral. E agora sim meu bolso tá preparado. Vou pegar as pernas da frente, vou dar um pique na parte do zíper e fazer o zigue-zague. Vou pegar a perna da esquerda com a vista simples, vou posicionar e vou costurar juntando a vista na frente, parando naquele pique. Depois de costurada, vire a vista para o lado de trás. O pique vai ajudar justamente para você conseguir fazer essa viradinha e pesponte bem na beiradinha essa vista. Então, o piquezinho virou, de baixo tem zigue-zague e em cima ela tá pespontada. Vou pegar o meu zíper, colocar o direito do zíper sobre a minha vista, deixando em cima um espaço de meio centímetro e embaixo o meu zíper vai ficar meio centímetro para fora. Vou alfinetar para facilitar, para mostrar para vocês. Então, ó, em cima ele tá para dentro meio centímetro. Vou prender melhor ele aqui. E embaixo ele tá saindo da peça, tá? Deixa ele para fora, ó, meio centímetro. Também vou alfinetar ele nessa posição. Assim ele não sai do lugar. Vou virar minha peça do avesso. Ele está alfinetado para não sair do lugar.
eu vou abrir a minha vista, porque eu não quero costurar a frente, e vou costurar o meu lado esquerdo do zíper. Então, eu já prendi ele só pelo lado esquerdo e ele tá preso só na vista, tá? Ficou dessa forma. O outro lado, ó, sobrou meio centímetro para fora da peça. Ajusto certinho, passo o ferro e desenho o jotinha da vista. Eu desenhei com giz, depois é só pespontar. Então, tá pespontado, então agora a minha vista está travada. Ela não abre mais. Ó, ficou presa. Vou pegar a vista dupla, a borda do tecido que desfia, eu vou posicionar exatamente em cima ali do meu zíper. Vou alfinetar para não sair do lugar. E agora eu vou passar uma costura que segura o zíper, aquela parte que não foi costurada ainda, então a parte da direita do zíper, que eu vou prender nessa vista dupla. Então agora o outro lado do zíper está preso. Então quando eu fecho, fica dessa forma. Vista dupla de um lado, vista simples do outro. Vou pegar a minha outra perna, aonde tem o pique, eu vou dobrar 1 centímetro e passar ferro. E vou posicionar ela assim dobrada em cima daquela costura que eu fiz, que segurou a vista dupla neste zíper. E ela vai morrer do ladinho da outra perna. Então, essa costura vai segurar novamente o zíper. Então, prendi aqui, ó. Do pique para baixo tá tudo solto, tá aberto. Tá? Eu só prendi aquele pedacinho onde aparece o zíper. Como eu usei um zíper grande, eu vou cortar esse excesso de zíper. E aqui da borda da vista dupla, que tá sem acabamento, eu vou fazer um zigue-zague ou um overlock. Então, ficou tudo já com acabamento. Preciso fechar agora o gancho, então, do pique para baixo, eu vou passar uma costura reta. Depois, eu vou pegar a sobra de tecido que tá por dentro, né, da costura, vou tombar para passar uma costura de pesponto nesse gancho. Depois de pespontado, eu vou finalizar a parte das costas. Eu vou juntar as costas fechando o gancho. Depois que o gancho estiver fechado, também vou tombar a costura para passar um pesponto. Depois de pespontado, eu vou colocar as frentes em cima das costas e vou fechar a lateral. Com as laterais fechadas, ficou dessa forma, eu vou fechar o entrepernas. Depois de fechado o entrepernas, eu posso fazer a barra. Então, como eu vou fazer barra italiana, eu vou fazer uma barra de 2 vias. Deixa eu virar do avesso para mostrar para vocês. Então, eu vou dobrar 1 centímetro para acabamento e vou dobrar outros 5 centímetros. E vou passar a costura bem na beiradinha. Como se eu estivesse fazendo uma barra bem larga. Ó. Eu passei ferro para facilitar na hora de costurar. Então, depois de presa, ela ficou dessa forma. Como eu quero que ela fique com a aparência italiana, eu vou puxar o excesso de barra, dobrando as bordinhas para cima. E aí eu vou passar ferro para ela ficar com a dobrinha. Corte 5 passantes com 13 centímetros de comprimento e distribua ao longo da cintura dos shorts, prendendo apenas uma das pontas. Pegue o cós das costas e junte com o cós da frente, unindo um cós grande e depois um cós pequeno. Você vai ter um conjunto para o interno e um conjunto para o externo. O conjunto que vai estar voltado para o interno, você vai passar um viés na pontinha de baixo, na parte arredondada de baixo, para dar acabamento. Então, vai ficar dessa forma. Pegue o cós externo, posicione por cima do cós interno, direito com direito,
e você vai passar uma costura fechando as pontas e fechando a cintura. Lembrando que aonde tem o viés, você vai deixar um pedacinho de 1 centímetro sem costurar, para depois desvirar. Ajuste bem a pontinha, tá? E agora você vai distribuir esse cos. Então você vai colocar aquela pontinha que você deixou aberta do direito dela em cima da cintura dos shorts. Então eu alinhei bem certinho a beiradinha. Comecei lá na vista dupla. E eu vou costurar por fora. Então eu vou distribuir aí com meus clipes e os meus alfinetes, casando costura lateral com costura lateral, já também prendendo direitinho as pontinhas do passante que eu já deixei pré-posicionadas. Então eu vou fazer isso ao longo de toda a cintura. E aí a outra borda vai terminar na frente da vista. Então passa a costura, prendeu aqui, ó, beiradinha com beiradinha. Agora é só rebater esse cos. Então eu vou empurrar a costura para dentro do cos e vou rebater. Como eu já dei acabamento de viés na parte de baixo do interno, eu não tenho que me preocupar com isso. Ajusta bem certinho, esconde a costura, alinha, alfineta se for necessário para ela não ficar entortando. E por fora você vai passar um pesponto para fechar esse restante do cos. Então, eu alfinetei para depois ir costurar. Então, depois de costurado, pespontado todo o entorno, ó, vai ficar preso esse cos interno, não vai aparecer. É só pegar outra pontinha do passante, virar e prender na parte de cima do cos. Então, deu um retrocesso ali com reforço. Agora é só posicionar os botões na altura que você deseja. Eu quis colocar 2. Então, eu vou fazer casinha de botão na parte de cima e prender o botão na parte de baixo. Com botões colocados, casinhas feitas, todos os bolsos presos no lugar, barrinha italiana passada, está pronto o nosso short. Espero que você tenha gostado. Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!